Saudações, meu caro estudante. Seja bem-vindo a mais uma aula ao que concerne ao capítulo número 6 deste que é o nosso curso de análise matemática 1. Esse capítulo vai focar na determinação do domínio de uma função. Então, esta aula será apenas introdutória, onde nós iremos ver quais são as análises que podem se fazer para cada tipo de função que o estudante irá encontrar nos exercícios que pretenderá resolver. Então, primeiro, tu precisas saber que existem duas maneiras de tu visualizares o domínio de uma função. A primeira maneira é através da expressão analítica que tu tens da função. A expressão analítica é você colocar a função em termos da variável x em termos da variável x, certo? Mas na forma algébrica, né? Por exemplo, aqui temos y igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, essa aqui é a expressão analítica desta função. E também temos outros exemplos que vamos ver a seguir, como determinar o domínio. E também temos a outra maneira, que é através do gráfico, a maneira gráfica. Então, nós podemos determinar o domínio da função graficamente. Temos aqui, por exemplo, no caso de uma função polinomial, eu aqui considerei um gráfico de uma função quadrática, certo? E aqui tem uma função exponencial também, nós podemos visualizar o domínio nessa função, nessa função, nessa função e nessa função. Então, vamos fazer uma análise comparativa, certo? De modo a compreender como é que esses conceitos, ou esse conceito de domínio de uma função funciona. Primeiramente, o estudante precisa saber que domínio, na verdade, o domínio, por definição, domínio de qualquer função f de x são conjuntos de valores de x, especificamente, de x, pelos quais a função existe. Então, primeiro vamos lá verificar como é que se determina o domínio de uma função polinomial. Vamos fazer uma análise comparativa graficamente e também analiticamente. Temos aqui esta função aqui, é um exemplo de uma função polinomial. A função polinomial, na verdade, muitas das vezes aparece de forma linear, né? Onde a variável x está elevada a um número inteiro, certo? A variável x está sempre elevada a um número inteiro. Aqui temos o número 2, aqui temos o número 1 e aqui o número é 0, né? O x está elevado a 0, por isso que aqui aparece 1, né? Portanto, como determinar o domínio? Temos aqui que já é específico que o domínio de uma função deste tipo, o x, pode ser qualquer valor. Para qualquer valor de x, esta função aqui irá existir. Então, x pertence a R. Este aqui é o domínio da função. E a denotação é, tu deves escrever df é tal que, abre chavetas, x pertence a R. Correto? E de forma gráfica, aqui na forma gráfica, tu podes analisar o seguinte. É só verificar, aqui este gráfico aqui não tem nenhuma limitação em termos de x. Para qualquer x existe um y sempre. Então, não precisa ficar limitado quanto à observação de que esse gráfico aqui terminou aqui. Esse gráfico, na verdade, continua, certo? Na medida que esse x aqui vai continuar, esse gráfico aqui também vai continuar. Então, isso está a dizer que o quê? Está a dizer que aqui também x pertence a R. Então, sempre que encontrar uma expressão que envolve um polinômio simples destes, o domínio é sempre x pertence a R. Correto? Portanto, agora nós podemos... também outro caso em que sempre o domínio é R. É aqui, neste caso aqui. Uma função exponencial normal. Por exemplo, se tu tiveres y igual a 2 elevado a x, tu terás uma função deste tipo. Quer dizer, para cada x aqui sempre existe um y, não há nenhuma limitação. Então, isso quer dizer que o quê? Quer dizer que
o domínio desta função, de uma função exponencial, é x pertence também a R. Então, esse é a tal coisa que o estudante deve perceber. Agora vamos analisar uma função homógrafa. Uma função homógrafa é aquela que a variável x aparece no denominador, certo? Normalmente aparece no denominador. Então, o que acontece? Qual será o domínio de uma função homógrafa qualquer? É só observar aqui. Normalmente, quando a variável x aparece no denominador, tu deves limitar o denominador para nunca ser zero, certo? Porque quando nós temos, por exemplo, 2 sobre 0, esse resultado aqui não existe. Esse resultado não existe, certo? Então, tu precisas limitar. Aqui temos um exemplo onde é dito que x pertence a R, mas esse mais é representado pelo sinal de tal que x pertence a R tal que x deve ser diferente de zero. Tudo que está no denominador deve ser diferente de zero. E aqui nesse caso simples já está. Prontos. Então, agora analisando graficamente, temos aqui um exemplo de uma função homógrafa, certo? Então vamos lá analisar. É só verificar. Para cada x que quando nós nos aproximamos do menos infinito, para cada x sempre há um valor, há um valor, há um valor. Mas exatamente aqui no zero, o y não tem nenhum valor aqui. Não há nenhum valor que existe para y, pois aqui corresponde a uma cítota vertical, certo? Observas que esse gráfico nunca vai tocar nesse eixo aqui, nunca. Então, para x igual a zero não existe. É por isso que nós dissemos que x tem que ser diferente de zero. Essa é a análise gráfica. Então, vamos verificar isso mais devagar na resolução de exercícios de qualquer domínio. Então, temos aqui agora funções racionais. Precisas saber que em funções racionais, uma função irracional normalmente aparece uma raiz de n, de um número. Então, aqui aparece uma função, certo? Esta aqui é uma função irracional. Mas, quando é que essa função é limitada? Essa função é limitada quando o índice aqui é par. Basta ser par aqui neste índice. Tu deves dizer que esse valor que está aqui dentro deve ser maior ou igual a zero. Certo? Porque não existe, por exemplo, raiz de menos 4. Não existe. Esse valor aqui não existe. Certo? Esse valor não existe. Mas se tu fizeres, por exemplo, raiz cúbica de 8, como o índice aqui é ímpar, esse valor existe. Então, tu poderás fatorizar o 8 e ficar 2 elevado a 3. E assim eliminar essa raiz, ficando somente 2. Então, se também tivesses raiz cúbica de menos 8, tu poderás calcular e dar menos 2, certo? Então, o único caso em que podes limitar é quando o índice aqui é par, deve ser par. Então, nunca vai ser esse valor negativo quando o índice for par. É por isso que aqui, como vem um índice par, nós dissemos que o valor que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. É apenas isso. Então, depois outro tipo de função é uma função logarítmica, né? Função logarítmica. Uma função logarítmica, normalmente também essa variável que está aqui no logaritmado deve ser maior que zero, não pode ser negativo e nem pode ser zero. Isso vamos ver de forma gráfica lá para poder perceber. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui que x tem que ser maior que zero. Então, x pertence a R tal que começa do zero, intervalo aberto, até mais infinito. Vai até mais infinito. Pode tomar qualquer valor positivo, é preciso é mais infinito. Agora, de forma gráfica, temos aqui uma função logarítmica. É só analisar. Temos aqui esse espaço aqui do x, onde de mais infinito até o zero, nós temos valores para cada valor de x. Temos y, né? Mas exatamente aqui no zero, esse gráfico nunca vai tocar. É por isso que de forma gráfica também nós vamos dizer a mesma coisa. Tem que ser maior que zero. Está percebido? Agora vamos analisar as funções trigonométricas, que é outro tipo de função. Temos aqui, sempre que encontrar uma função trigonométrica que envolve seno de x ou cosseno de x, essas são as funções trigonométricas básicas. Então, x pertence a R. Se tu fores observar o gráfico de uma função trigonométrica simples, como a função seno
é descrito desta maneira, certo? Uma senoide, né? Então, isso quer dizer que o quê? Quer dizer que essa função vai para qualquer valor de x vai existir um valor de y. Mas, o que que acontece? Quando este tangente de x, por exemplo, o cotangente de x diz que o quê? X pertence ao intervalo de R, onde R tem que ser diferente. Esse sinal aqui representa, além de tu colocar x pertence a R, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais π vezes k. Tu podes colocar, ao invés desse tal que colocar uma barra e abrir umas chavetas, colocar tem que ser diferente de π sobre 2 mais πk. São duas maneiras de tu denotar isso. Então, temos aqui, por exemplo, esta aqui é uma função que representa a tangente de x. Então, tens aqui, podes observar graficamente que esse gráfico aqui, no valor de π sobre 2, nunca tem um valor de y. E também aqui. Então, como esse comportamento da função trigonométrica repete-se de forma periódica, onde o período é exatamente o π, né? Porque o valor onde está a repetir essa função é aqui. Está a ver? Aqui vem 0, depois aqui vem π. Então, está a ver aqui? Estão no mesmo ponto. Então, quer dizer que o período é π. Então, para cada valor de π, para cada período, o que, é que vai acontecer? Esse valor, essa função nunca vai ser o π sobre 2. Nunca vai ter um valor no π sobre 2. Então, nós colocamos π sobre 2 mais o período vezes k. Esse k aqui é qualquer número. Você pode colocar 1, 2, 3. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos o k igual a 0. Quando o k é 0 aqui, anula essa parte, fica π sobre 2. Quando o k é 1, esse valor aqui soma com esse aqui, dá 3π sobre 2 e tens aqui outro domínio. Então, é por isso que é assim que se faz. Mas vai se verificar com mais devagar na próxima aula de resolução de exercício. Até a próxima.